colegas e passa a receber da chefia as tarefas menores e não aceita qualquer informação, contribuição. Há um boicote, há um assédio entre esses colegas. E ainda o assédio ascendente, o próprio subordinado querendo dificultar o comportamento do chefe. Então, várias maneiras que pode ocorrer esse assédio. E diante de tudo isso, e que foi aprovada no Brasil a lei do bullying. Esse ventilador estava me assediando aqui, então agora ficou uma beleza. A lei do bullying de 2015 tem conceitos muito interessantes, muito interessantes. Veja que primeiro definiu o que é o bullying. Diz aqui o parágrafo primeiro que todo ato de violência físico-psicológica intencional e repetitivo, isso caracteriza o bullying. Observem também as várias maneiras que pode ocorrer o bullying. Aí alguém fala assim, mas o bullying e assédio são situações muito próximas, muito parecidas. Como não tem ainda uma lei regulamentando no Brasil o assédio, eu posso usar a lei do bullying. É verdade que nasceu no ambiente escolar, mas não se aplica só lá não, no ambiente escolar. Veja aí o que está expresso no artigo 2º, caracteriza bullying e vem indicando os diversos comportamentos de ataques, comentários pejorativos, ameaças ou grafites depreciativos, isolamento social consciente, tem até o cyberbullying, hoje muito utilizado. Houve um caso lá em Minas Gerais, ministro Cláudio, que apareceu no processo. Havia uma funcionária, uma trabalhadora que atuava numa lanchonete de uma grande empresa, e era uma pessoa de boa aparência, muito meiga, afetuosa, e alguém descobriu que ela tinha uma semelhança física quase idêntica a uma atriz pornô. Que fizeram? Colocaram o rosto dela no corpo dessa atriz pornô e começou a vender um filme pornô como se fosse dela. E ela chegou ao cúmulo de colegas chegar lá para pedir autógrafo naquele filme pornô que ela seria a atriz principal, né? Então, cyberbullying que vem ocorrendo aí, e está na lei aí que caracteriza isso, sim, bullying. As diversas formas do bullying, inclusive a psicológica, olha aí, o item 5, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar. Ou então o item 8º, mensagens intrusivas, adulterar fotos, mensagem intrusiva da intimidade, as fake news que criam no ambiente de trabalho, está caracterizado como bullying. Essa mesma lei do bullying, e aí por isso é que eu falo que se aplica também no processo de trabalho, olha o que diz aí o artigo 4º, constitui objetivo do programa, prevenir e combater a prática da intimidação sistemática em toda a sociedade. Não é só no ambiente escolar, não, toda a sociedade, com campanhas de educação. E eu quero destacar aqui o item 7. Olha o que está prevendo a lei: promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura da paz e tolerância mútua. Paz e tolerância mútua. Que veja bem, o legislador vai identificando os desvios na sociedade, as anormalidades, e cria o dever ser, a regra para coibir a anormalidade. Então, olha aí esse item 7. Promover a capacidade empática. Capacidade empática. Vejam que a empatia vem sendo estudada recentemente com muito interesse nas organizações. A empatia é eu me colocar no lugar do outro para analisar a vida conforme ele a vê. É diferente de simpatia ou antipatia. A simpatia acontece entre pessoas que têm afinidades, mas a empatia não. É como se eu dissesse assim: desembargadora Ruth, me empresta o seu olhar, que eu quero analisar o mundo por 5 minutos da forma que você o vê. Pode ser que dessa forma eu vou entender melhor a sua forma de agir ou atitude. Então, tem sido muito utilizado pelas grandes organizações
mundiais, desenvolvimento da empatia, porque por intermédio da empatia eu compreendo melhor o outro. A ponto chegou dessa ideia da empatia, que essa pesquisadora canadense, Anita Novak, ela diz o seguinte: a empatia é a força mais poderosamente perturbadora do mundo, só fica atrás do amor. E se eu conseguir juntar então amor e empatia, aí nós amplificamos em muito. Então, hoje vem se estudando seriamente a empatia, porque não é, eu preciso analisar o mundo da forma que ele enxerga, pelas razões pelas quais ele enxerga o mundo assim. Talvez aí eu vou conseguir compreender melhor o seu comportamento. E a lei, eu estou dizendo muito isso porque a lei colocou aqui, olha, promover a capacidade empática. E essa mesma lei do bullying, aliás, inspirado nessa mesma lei, em 2018, aqui, interessante, tem pessoa da universidade conversou comigo aqui, olha aí o que foi alterado na Lei de Diretrizes Básicas na Educação. Foi introduzido no artigo 12, 2 incisos. Inciso 9, promover as medidas de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. Então agora é obrigação legal, no ambiente escolar, de promover o combate à violência. E 10, estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz. Preste atenção nessa frase, a cultura da paz, como ela está chegando no nosso país. Ainda, diante disso, vem ocorrendo nos ambientes do trabalho muito assédio, né? E aí os chamados gestores tóxicos. Um deles é o chamado perverso. O que é o perverso? Isso é uma entidade, é uma forma descrita pela psiquiatria, o perverso. O perverso, ele tem uma estratégia de destruir o outro. Não tem nem culpa. Christophe Dejoux chama isso de clivagem de ego. Ele tem 2 tipos de... se apresenta de um modo e comporta de outro. Esse perverso, ele humilha, maltrata, manipula. Às vezes até se mostra gentil, insinuante, para parecer que ele é bonzinho, mas não sente nem remorso. Faz tudo até pelo prazer de fazer. Fala em ética e moral, mas não pratica. Não hesita usar da mentira, da violência. Esse é o chefe, o gestor perverso. Claro, como eu disse antes, se houver um ambiente propício para que ele possa exercitar isso. Onde tem medidas adequadas, ele não vai encontrar terreno para avançar assim. Tem também, além do perverso, o narcisista. Este é aquele que vive a se vangloriar. Precisa contar todas as suas proezas. Todas as metas é dele, não da equipe. Ele manipula os sentimentos. Ele é um alto apaixonado, é o self-love. Ele é voltado para si mesmo. Menospreza os colegas, os subordinados. Alguns até o chamam, às vezes, de Hugo, no ambiente de trabalho. Está sempre a exibir suas qualidades e virtudes. E ele precisa disso, ele precisa de bajuladores o tempo todo para mencionar, ele cria uma necessidade daquilo. Ninguém subordinado a ele pode crescer. Todos têm que estar ali para aplaudir. Tem uma grande inflação de ego. E como ele exibe e fala muito dos seus feitos, cresce muito na empresa. Ele logo alguém fala, esse cara é bom, ele realiza muito. E aí, como diz Caetano, né, que Narciso acha feio que não é espelho, né? Ele necessita de, se pudesse, ele andaria dessa forma aqui, ó, sempre a se auto-admirar. E mais ainda, muitas vezes ele se enxerga numa amplitude que não tem. Costuma analisar, ele aparenta uma coisa, se enxerga muito além do que realmente ele é. É o gestor narcisista. Eu sei que vocês estão lembrando de alguém, mas por favor não aponte o dedo, que pode criar aqui constrangimentos. Em todo ambiente de trabalho isso acontece também. Tem ainda o paranoico.
o gestor paranoico. Esse é inseguro, fala assim, nossa, o sonho daquela minha subordinada é tomar o meu lugar. Eu sinto isso, percebo a atitude dela. E começa até nos fatos neutros. E há inclusive o marido e esposa paranoico. São relações tóxicas, a pessoa tem desconfiança de tudo. Qualquer situação, se a pessoa está lá conversando sobre alguma coisa, fala, tem certeza que está falando a meu respeito. Fala, esse cara, quem é ele para chegar aqui falando assim? Imagina se fosse o paranoico. Aquela pessoa que está lá, deve estar mandando a mensagem no celular, falando assim, tem um cara chato aqui. O paranoico, ele imagina coisa e vai criando um mundo. Cria uma verdadeira paranoia mesmo. Ele pode se tornar até um serial bullying de paranoia, de tão desconfiado que é. E agora, há também a falsa acusação de paranoia. Eu já vi situações assim. Julguei um caso certa vez de uma secretária criou uma paranoia que o chefe estava assediando ela. Fui colher o depoimento, mas como assim? Falei, doutor, desde manhã quando ele chegava, o grande desejo dele era de me assediar mesmo. Ele olhava para mim assim, e ele com olhares lânguidos, ele me despia com o olhar, doutor. Ele tirava assim, peça por peça. Você sabe como é que é isso, né, doutor? Eu falei, não sei como é que é isso não. Criou uma paranoia em relação daquilo. E aí, cuidado, que isso pode se tornar até um delírio de perseguição, é o paranoico. Há gestores assim que causam um dano danado no empreendimento. É o paranoico desconfiado de qualquer situação. Ainda sobre os gestores tóxicos, que isso é estudado, não estou inventando isso, dos gestores tóxicos, há ainda o sádico. O sádico é aquele que ele é sarcástico, ele tem prazer em humilhar e desqualificar, a mostrar que quem manda sou eu. Ele obtém um prazer em fazer isso. Costuma dar aquelas ordens impossíveis. Eu quero esse relatório concluído amanhã até às 15. Mas é impossível, se vira. Sabe o que é? Se vira. Pronto, esse é o sádico. E causa muitos danos no empreendimento. Tem ainda o anancástico, o transtorno obsessivo compulsivo. O anancástico é aquele que tem mania de perfeição. É o perfeccionista, ele sofre com isso. Porque ele confere 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E está sempre ali de uma forma insegura no ambiente, criando problema por pequenos detalhes, uma vírgula. E ele se torna um sofrimento no setor, porque se apega a miudezas, a detalhes, obsessão excessiva pelo trabalho, passa o WhatsApp 11 horas da noite, quer que responda no mesmo dia. Ele é obcecado com isso, cria situações complicadas. O perfeccionismo é uma praga. Existe uma diferença entre buscar excelência, isso é humano, e almejar a perfeição, isso é só divino, não para nós humanos. Se você buscar excelência, é possível, é gratificante até, mas aquele que quer buscar a perfeição, ele vai se tornar um neurótico inatingível e uma pessoa que vai causar um grande estrago na equipe que ele estiver dirigindo. É aquele que se apega a cada ponto do seu detalhe, de cada tópico. Ainda, os indiferentes e omissos, que até o ministro Cláudio falou também aqui na sua colocação. E há muitos chefes que agem assim. Ele é indiferente. Ele vê o circo pegando fogo e fica quieto. Ele percebe que um colega está assediando aquela funcionária novata e fica na dele, omisso. Segundo uma psicóloga de Campinas, Ana Parreira, minha amiga, ela diz que é a síndrome do Coliseu. Assiste a vítima exposta aos leões e até se diverte. A vítima só chama atenção quando ela supera o leão. Aí sim ela começa a ser percebida. E tem ainda a síndrome do faraó. Os escravos constroem a pirâmide, faz todo o serviço, mas só o faraó que fica com a glória. Apropria dos esforços dos outros como seus para a autopromoção. E é essa frase aqui do Luther King que me chama muita atenção. Não é a violência de poucos que me assusta, mas o silêncio de muitos. O silêncio de muitos. E muitas vezes esse silêncio, especialmente quem devia agir,
é praticamente cumplicidade. É praticamente cumplicidade. Por isso a oportunidade da frase do Luther King. Então, esses são os gestores tóxicos que nós mencionamos. Mas observe o seguinte, ainda como gestores tóxicos, tem o psicopata, o sociopata. Esse é o manipulador, ele é traiçoeiro, ele é falso, muito magnético, atraente, mas ele é indiferente. Ele não se envolve emocionalmente, ele sabe manipular e não consegue criar empatia. É o psicopata. Um estudo realizado pela Universidade de Bonn, na Austrália, com os CEOs, os grandes gestores das grandes empresas, mencionou que um em cada 5 CEOs tem traços acentuados de psicopatia. Por isso que eles cresceram tão rapidamente. Eles são extremamente ambiciosos. E hoje as organizações mais preparadas americanas criaram um programa de detecção de psicopatas, que eles causam um estrago enorme na empresa, pela atitude. Parece até, esse cara, esse é o cara, ele dá resultado, mas a que custo? E mais adiante, as consequências, aí virá a fatura, grandes indenizações para pagar desses psicopatas. Então, aqui tem um outro dado importante. Há assediadores que são inatos, já nascem assim desde criança. Ele manipula o pai, a mãe, o irmão, na escola, mas há também os assediadores de ocasião, que somos quase todos nós. E aí, veja, traços disso, de um ou outro comportamento, todos nós temos. Mas esse traço pode acentuar ou pode se tornar um transtorno. Aí é patológico. E isso precisa ser educado, trabalhado. Para ser violento, não dá trabalho algum. O violento é o tosco, é o primitivo. Ninguém precisa estudar para cometer violência. Agora, para promover a paz, exige empenho, meditação, reflexão, trabalho. Como todos nós temos esses traços, precisamos agir. E às vezes misturamos as emoções, como diz Elis Regina, as aparências enganam aos que odeiam, aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. E aí, quando amor e ódio se irmanam, muitas vezes a razão vai embora e a paixão predomina. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, com exceção de quem a sente. Aí é mais difícil. E aqui eu me lembro de num trecho da carta de Paulo aos Romanos. Olha que coisa interessante. Ele, Paulo, né, o grande Paulo de Tarso. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Miserável homem que eu sou. Todos nós, muitas vezes, temos a conduta que nós indicamos que vamos seguir. Mas na hora do aperto da emoção, seguimos? Cuidado. Na hora limite, seguimos? Na hora tensa, seguimos? Por isso que exige educação e cultura da paz, com todos nós, sem exceção. Todos nós podemos nos aperfeiçoar para trabalhar a cultura da paz. Então, estamos vivendo esse momento de mudança de paradigma, porque o limite de tolerância dessas condutas está mudando. O que no passado era aceitável, hoje já está incomodando e daqui a pouco vai horrorizar. Cuidado aqui do nosso ambiente de trabalho com a rádio peão que circula, ainda mais um momento como esse que estamos vivendo no X-Trabalho, de redução, de restrição orçamentária séria. O que nós ouvimos de notícia a cada ponto, a cada momento, temos que tomar cuidado, nós vamos de roldão no meio disso. É preciso, então, qualificar os gestores para não deixar que o desânimo, ou então essa luta sem critérios, acabe gerando mais violência no local de trabalho. Essas relações tóxicas, não estou dizendo que todos os gestores são assim, mas se 20% um em cada 5 esses 20% causam um estrago danado.
E chega para nós na justiça muita coisa disso. A violência no trabalho, ela reduz a motivação, reduz a criatividade, o clima interpessoal piora, aumenta o absenteísmo e o presenteísmo. Hoje se estuda muito o presenteísmo, que a pessoa faz questão de estar presente, mesmo sem condições, mesmo doente, com receio. Se eu apresentar mais um atestado agora, ele vai desistir de mim, eu vou perder a gratificação. É o presenteísmo. A pessoa nem se trata, com receio de represália. E aí a produtividade vai desabando. Está presente, de corpo presente, mas não está espiritualmente em condições adequadas para prosseguir trabalhando. Isso cria cicatrizes emocionais. E não inventar ainda um apagador. Você pode até no quadro fazer, mas o apagador não existe. Reduz a produtividade e gera adoecimentos diversos, afeta a qualidade da prestação de serviço, pode até levar ao suicídio. Pode até, e tem ocorrido levar ao suicídio. Isso está comprovado nesse documento do Ministério da Saúde, as consequências do assédio moral. Tem consequências psicopatológicas, a ansiedade, a depressão, a insônia, são várias questões de natureza psicopatológicas, as consequências psicossomáticas, hipertensão, asma, taquicardia, dermatite, gastrite, e as consequências comportamentais, agressividade até contra si mesmo, né? Aumento de consumo de álcool e droga, aumento do consumo de cigarro, disfunções sexuais, isolamento, desordem. Veja quanta coisa que a violência vai propagando e as consequências que isso gera. Mas há um consenso entre os especialistas. Olha, eu vou transcrever, vou ler a frase do Fiorelli aí com o José Osmi. Pensamos no assédio moral como um vírus insidioso, capaz de atingir toda a sociedade. Seus efeitos, porém, sempre serão particulares, dependendo dos anticorpos e defesas dos organismos atingidos. Então, se aquela empresa, aquele empreendimento, aquele tribunal tiver um antivírus contra o assédio, ele não vai propagar. Tiver uma cartilha, princípios, orientação, postura ética, o gestor tóxico, o colega, o assediador, ele não vai encontrar ambiente adequado para propagar. Então, esse vírus precisa de encontrar condições adequadas para que ele possa progredir ou se manifestar. Por isso, se nós pudermos criar uma vacina contra o assédio moral, é o nosso grande sonho, né? Como vacinar, entre aspas, né, contra o assédio moral. E nós estamos fazendo aqui uma vacinação em massa contra o assédio moral, mostrando, olha, isso não é tolerável mais. No passado isso era aceitável, não é mais. É diferente a situação agora. Eu me lembro que, eu cito como exemplo aqui, o que acontece no futebol. Na Copa de 70, houve um jogo muito agressivo entre Argentina e Alemanha. E o juiz, acho que era holandês, de modo que os jogadores não entendiam nada o que falava, nem o juiz, nem o time adversário, e criou uma confusão tremenda. Ele expulsou o capitão da seleção da Argentina, eu não sabia que tinha sido expulso, eu não compreendia. E foi uma confusão enorme nesse jogo. Indo para casa, conversando com a esposa, e esse juiz falou, olha, a gente precisaria fazer uma maneira mais clara para a gente indicar essas penalidades. E aí ela deu a ideia, olha, por que você não faz como sinal de trânsito? Se a pessoa comportou mal, você dá um cartão, acende uma luz amarela. Se a pessoa comportou de forma desarrazoada, que não dá para continuar, acende uma luz vermelha. Mas como levar isso para o estádio, uma luz amarela e vermelha? Aí inventaram os cartões, cartão amarelo e cartão vermelho. Imagina se hoje tivesse jogo de futebol, sem essa possibilidade do juiz aplicar um cartão amarelo e cartão vermelho. Como é que estaria a violência nos estádios? Então é preciso ter medidas de reação. Essas medidas dão efeitos interessantes. E aí também, se nós levarmos para a teoria administrativa, veja que os estudos da década de 70 do século passado,
na área administrativa, do Maslow, do Heisenberg e outros, eles mostravam o que motiva as pessoas. A primeira necessidade que motiva as pessoas é a necessidade de viver, vital, fisiológica. Mas a segunda é a segurança e estabilidade. Mas a partir daí eu preciso de um clima adequado. Eu preciso de sensação de pertencimento. Eu integro o TRT da 11ª região, eu integro essa empresa tal, eu tenho satisfação de chegar no serviço, lá estão os meus amigos, meus colegas. É um outro grau de motivação. Necessidade de estima, é preciso ser reconhecido. É bom quando alguém fala, eu gostei do seu trabalho. É bom quando você passa um WhatsApp para o seu assistente, a sua proposta de voto aqui ficou muito boa, aprovei, estou te elogiando por isso, vou deixar como modelo no gabinete. Ele adora quando recebe essa informação. E ainda a autorrealização. Tudo isso aqui, agora, no ambiente violento, você não passa do segundo degrau. Então, não vai motivar para ser um bom funcionário, para trabalhar. E essa mesma representação foi feita aí de uma outra forma. Essa pirâmide de Maslow está aí indicada como nós vamos evoluir para ter motivação adequada. E aqui, cuidado no meio do judiciário, que a Constituição estabelece que quando for condenado à justiça, porque teve um chefe assediador, diz a Constituição que deve entrar com ação regressiva contra esse chefe. E eu fui pesquisar na jurisprudência, já tem muitos casos, do servidor respondendo em ação regressiva por indenização que aquele órgão pagou em razão do chefe assediador. Aliás, nesse sentido, o STJ já decidiu que é possível, inclusive, entrar com ação diretamente contra o assediador. Falar, mas ele não está agindo em nome da Justiça do Trabalho? Olha o que diz aqui o STJ. É possível ajuizar diretamente, porque inclusive não se sujeita a precatório. Eu já fiz a pesquisa e encontrei em Minas vários casos que o servidor assediado acionou o chefe direto para indenizar. Por quê? Não se tolera mais esse tipo de comportamento. Vejam que para 2030, a agenda da ONU para 2030 indica no objetivo 16, como objetivo, promover sociedades pacíficas e inclusivas para proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes. Sociedades pacíficas. É preciso trabalhar a paz para combater essa violência, que isso não é normal. E dentro dessas metas está lá a educação em direitos humanos. Está também nessa meta para 2030, olha aí, cultura da paz e não violência. É meta da ONU, cultura da paz e não violência. Ambientes não violentos, acabar com a discriminação, trabalho seguro e protegido. Viu, desembargadora Márcia? Trabalho seguro e protegido, a quem eu parabenizo pelo evento, nossa colega lá do Trabalho Seguro, tem nos ajudado muito em Brasília, desembargadora Márcia. Mas trabalho seguro e protegido, Márcia Bessa, né? Olha aí também, a OIT incluiu para votar no mês que vem uma resolução sobre a violência e o assédio no mundo do trabalho. Deverá sair agora em junho uma convenção internacional da OIT de combate à violência e ao assédio no local de trabalho. Então é preciso criar programas, as instituições deverão criar programas de prevenção, treinar as chefias, divulgar a política daquele empreendimento, criar canais adequados para denúncias e fazer apurações sérias. Porque se é uma cultura que vamos mudar, para mudar a cultura não é fácil. Exige, então, muita perseverança e determinação para empreender isso. Já há várias normas tratando o assunto. Em Minas, desde 2011, tem uma lei complementar que trata sobre o assédio moral nas empresas públicas. Em 2018, ano passado, a
Raquel Dodge assinou uma portaria no âmbito interno do Ministério Público Federal, indicando meios de reclamação e forma de encaminhar notícia sobre assédio, de modo que esse assunto vem avançando no Brasil e no mundo de diversas formas. Então, é preciso implantar a cultura da paz. Aí eu me lembro, recorrendo aqui de uma forma de estudo no Novo Testamento, independentemente de linha religiosa, mas hoje as pessoas estão percebendo que o que disse Jesus, bem-aventurados os mansos, que vão herdar a terra, é uma verdade que hoje a ciência vem comprovando. O mais habilidoso, o gestor mais preparado é aquele que consegue ter mansuetude, ser respeitoso. Não é que ele será passivo, não, mas será pacífico. Vai promover os ambientes de trabalho, porque a evolução transforma a violência em benevolência. Porque a violência é coisa tosca, é primitiva. A benevolência é indício de poder do futuro. E mais adiante, quando diz ainda nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse não é só consigo mesmo, ele consegue ser um pacificador do ambiente. Sabe ouvir os demais, sabe debater para atingir ali um ambiente agradável e respeitoso. Por isso Mahatma Gandhi disse: a força gerada pela não violência é infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade humana. Então isso tem uma força extraordinária, a não violência. No passado se imaginava, havia até isso prevaleceu durante milênios, se vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara para a guerra. Muitos repetiram isso. E até hoje pensa assim, olha, se quer a paz, se arme para a guerra. Não é mais verdade isso. Se você quer a paz, prepare para a paz. Estude a paz. Reflita sobre a paz. Debata a respeito da paz. Que a paz é a soma dos esforços de todos. A paz no mundo depende da paz de cada um de nós. A evolução ocorre do direito da força, mais primitivo, para a força do direito, mais civilizado. Essa é uma trajetória. E nessa trajetória que nós queremos e pretendemos avançar. Então, implantar a cultura da paz, a Unesco vem falando isso, e em 1989 ela fez um seminário sobre isso que eu vou mencionar daqui a pouco. A paz também, gente, não significa ausência de conflito, mas uma participação positiva em que o diálogo é encorajado e os conflitos resolvidos em espírito de compreensão mútua e cooperação. A paz não significa não ter conflito, é saber solucionar os conflitos de uma forma respeitosa. E isso exige, então, estudo para a cultura da paz. Nessa declaração da Unesco de 89, realizado num evento ocorrido na Costa do Marfim, olha o que eles colocam aqui. Isso aqui vale a pena refletir um pouquinho sobre cada frase. Paz é reverência pela vida. Paz é o mais precioso bem da humanidade. Paz é mais que o fim dos conflitos armados. Paz é um tipo de comportamento, de ação. Como é que nós agimos no nosso dia a dia? Tem um comportamento de paz, pacífico? Paz é um arraigado compromisso com os princípios da liberdade, justiça, igualdade e solidariedade entre todos os seres humanos. Paz é também uma harmoniosa parceria entre a humanidade e o meio ambiente. Mas eu achei muito interessante, desembargadora ministra Adelaide, o que constou na Carta de Criação da Unesco. Olha que frase tão simbólica. Está lá, como as guerras nascem no espírito ou na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz.
é no espírito de cada um que deve ser erguida as barreiras da paz. Cada um de nós. Então, veja essa evolução, e esse slide aqui sintetiza bem o que eu estou dizendo. Observe o seguinte: no passado, no Brasil, houve um longo período de indiferença. Fulano está sorrindo, tem uma maldade contra ele. Não é comigo, problema dele. Parecia até que isso era normal, escravidão, servidão, capataz, o feitor. Até parecia que havia um sinal verde contra isso. Sabe por quê? A frase que predominava sobre isso era: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ninguém nem discutia, é assim, e vai continuar assim. Mas isso está mudando. Agora começa um período que começa a incomodar. Isso é normal? Terá que ser assim? Porque agora a sociedade está discutindo. E os direitos humanos? E o direito de resistência? E o direito da personalidade? Há um crescente inconformismo. Acendeu um sinal amarelo. Acendeu um sinal amarelo. E a frase agora é o seguinte: manda quem pode, mas até onde pode? Eu lembro daquela pergunta que o Galvão Bueno sempre faz, né? Pode isso? Qual que é a resposta lá do especialista do Arnaldo? A regra é clara, então precisamos ter regras claras. Não pode isso, então vamos avançar. E já estamos avançando seriamente para o terceiro estágio. O que no passado era indiferente, começou a incomodar, vai passar a gerar repulsa, horror. Porque as leis estão vedando a violência, criando canais de reclamação, os gestores violentos estão perdendo espaço, está sendo redesenhado o poder diretivo do empregador. Então, a frase de agora é o seguinte: manda quem pode, mas criou um sinal vermelho. Manda quem pode, mas só nos limites que pode. Não pode ultrapassar os determinados limites. Ele pode mandar sim, mas não pode perseguir, não pode humilhar, não pode discriminar, porque senão haverá ali caracterizado o assédio moral. Já estou quase encerrando. Então, diante disso, o próprio TST adotou um ato em 2018 para estabelecer ações internas no Justiça do Trabalho para combater o assédio moral. Eu acho que o Cláudio já falou isso aqui, eu perdi o final, que eu tive que dar uma entrevista ali, mas só para lembrar, agora, o mês passado, o TST, o CSJT, adotou o ato 237, o Cláudio falou sobre isso aqui, Cláudio Brandão? Não sei se falou ou não. Desse ato, falou sobre esse ato? Então, veja, o CSJT adotou um ato criando a política de prevenção ao assédio moral na Justiça do Trabalho, primeiro e segundo graus. E aí vem trazendo um conceito de assédio moral, no artigo 2º, está indicando que deverá ser feito entre nós da Justiça do Trabalho. Promover ambiente saudável, respeitoso, sem discriminação, implementar a cultura organizacional de respeito, conscientizar, criar campanhas, capacitar magistrados e gestores. Então, também nós temos que dar nosso exemplo, que tem muito assédio também na Justiça do Trabalho, como tem em qualquer organização. Há juízes assediadores, funcionários assediadores, diretores assediadores, diretores tóxicos ou juízes tóxicos. Então, é preciso criar cultura a respeito disso. Até para aprimorar aqueles que têm só traços, como somos todos nós, no combate no nosso dia a dia. Criar medidas de monitorar o assédio moral nos locais de trabalho. Então, vejam, é preciso cultivar a paz. Não se implanta a paz apenas por um discurso bonito, apenas por palavras pronunciadas. A paz deve ser pacientemente cultivada, com dedicação, com confiança, com determinação. Para eu ter um livro da paz bonito, eu preciso cultivá-lo adequadamente.
para que ele possa então exibir uma forma atraente. Mas precisa cuidados, regar, colocar adubo, as relações têm que ser trabalhadas no local de trabalho. E aí, como esquecer do Novo Testamento aqui, de quem foi o príncipe da paz, junto com todos os conhecimentos da ciência. Vejam, Jesus, já no nascimento, qual foi a primeira palavra pronunciada por aqueles que estavam acompanhando lá na manjedoura do seu nascimento? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Num dos pontos culminantes dos seus ensinamentos, no Sermão da Montanha: bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. E logo após a ressurreição, qual que é a primeira palavra quando ele chega para visitar os discípulos e se põe entre eles? Paz convosco, ou a paz esteja convosco. Então, as religiões também têm grande contribuição, juntamente com a ciência, com as ciências comportamentais, de cultivar a paz. Por isso o cultivo da paz, e essa frase aqui eu achei ela tão importante que eu não vou falar. Eu vou escrevê-la com vocês. Escrevê-la. Olha aí. A paz não é só um discurso, é um percurso. Não adianta nada estabelecer um programa bonito, deu um start, e não tem continuidade. É preciso trabalhar, é um percurso. E aí, nesse percurso, vai depender do comportamento de cada um de nós. Temos que abraçar essa ideia, independentemente de gênero, abraçar essa ideia independentemente de idade, de postura, de raça. Abraçar essa ideia com todos os mais antigos, mais novos, os estagiários, os terceirizados. Abraçar essa ideia de uma forma definitiva. Podemos fazer a diferença para combater a violência, abraçando a ideia da paz. E eu pergunto para vocês o seguinte: dá para abraçar essa ideia? Então, quem concorda que dá para abraçar essa ideia, por favor, fique de pé. Então, vamos começar agora a abraçar uns aos outros para comemorar essa ideia, para encerrar. Tem som? Tem som? Tem som? Tem som? É. Cadê a música? Não tem som não, a música eu coloquei. Não tem som não? Tá saindo não, né? Não saiu o áudio não, né? Saiu não, né? Pessoal, então eu vou agradecer a atenção de todos. Muito obrigado pela oportunidade. E aqui encerra minha palestra. Convidamos a excelentíssima desembargadora, corregedora e ouvidora Ruth Barbosa Sampaio para entregar o certificado ao palestrante.
neste momento, faremos o intervalo para o almoço, que será das 12 às 14 horas. Ressaltamos que as palestras iniciarão impreterivelmente às 14 horas. Obrigada. Bom almoço para todos.